Então, vamos fazer a correção da atividade de número 11. Nós trabalhamos com as horas, né? Então, aqui, antes de nós fazermos a atividade, nós tínhamos que fazer a leitura desse textinho, que traz algumas explicações bem importantes que a gente precisa ver a respeito das horas. A primeira delas, ele vem falando que o ponteiro pequeno marca as horas representadas pelos números desenhados. Então, vamos lá, ó. Eu vou olhar, eu tenho um relógio aqui pequeno. Aquele ponteiro pequeno, ele está marcando a hora, tá? O ponteiro grande marca os minutos, que são contados pelos 5 tracinhos que tem entre um número e o outro, tá? Então, entre o 12 e o 1 tem 5 pontinhos, entre 1 e 2. Então, entre cada número tem 5 pontinhos. Então, os minutos eu conto a cada pontinho, a cada número eu conto 5 pontinhos, tá? Então, quando o ponteiro está no 1, eu contei 5 minutos. Quando está no 2, eu já contei 5 mais 5, 10. Quando está no 20, eu já contei 4 vezes de 5, que dá 20. Quando está no 6, eu já contei 6 vezes de 5, que dá 30. E assim por diante, tá bom? Agora, um detalhe bem importante para a gente observar aqui é que mesmo que o ponteiro já tenha passado do número, mas ele ainda não chegou no próximo número, ele não está marcando ainda a próxima hora, ele ainda está marcando a mesma hora. Aí nós colocamos aqui um exemplo, tá bom? Nesse relógiozinho que eu tenho aqui, o ponteiro já passou do 7, o pequeno, mas ainda não chegou ao 8. Isso quer dizer que já são 7 horas, mas ainda não chegou ao 8, tá? E aí eu vou contar os minutos que já passaram das 7 horas. Então, eu vou contando de 5 em 5, do 1 até o 2, até o 3, até o 4. Chegando no 6, eu tenho 30 minutos. Então, aqui eu tenho 7 horas e 30 minutos. Ainda estão faltando mais 30 minutos para chegar às 8 horas, tá ok? Então, são 7 horas e 30 minutos. Continuando. Aqui na atividade, você tem que ajudar o André na leitura das horas de alguns relógios que foram colocados aqui, tá? E aí ele fala, se você precisar fazer algum cálculo, aquele esqueminha nosso já, usar o verso da folha para fazer um desenho, para fazer um cálculo, etc. E aqui estão os relógios que estão aí na atividade de vocês. Então, no primeiro relógio, a gente vê que o ponteiro pequeno está exatamente no 6, e o ponteiro grande está exatamente no 12, quer dizer que agora começa a contar uma hora nova. E essa hora nova é a que está marcada no ponteiro pequeno. Qual é essa hora? É a 6. Então, são 6 horas. É a hora que o André acorda. A segunda hora que nós temos aqui é a hora que começam as aulas do André. Então, eu vejo aí que o ponteiro pequeno está em cima do 7 e o ponteiro grande está no 12, quer dizer que ele está começando uma hora nova agora. Então, são 7 horas da manhã. Depois eu tenho o terceiro relógio, que é a hora que o recreio acontece. E eu vou observar que o ponteiro pequeno que me marcam as horas já saiu do 9, mas ele ainda não chegou ao 10. Isso quer dizer que são 9 horas. E o ponteiro grande, ele não está mais no 12, então quer dizer que já passou das 9 horas, mas ainda não são 10. E aí eu vou ter que calcular quantos minutos já passaram das 9 horas. Então, começando ali do 1, 2, 3, eu vou contando de 5 em 5 até chegar no 6. Então, eu sei que já são 9 horas, contando de 5 em 5, eu chego em 30 minutos. Então, são 9 horas e 30 minutos. E agora, o último relógio, eu tenho o ponteiro pequeno no mesmo lugar em que está o ponteiro grande. Então, vamos ver. O ponteiro pequeno está marcando qual número? 12. Então, quer dizer que são 12 horas. E o ponteiro grande?
o ponteiro grande está paradinho no 2. Quer dizer que essa hora começou agorinha, ela está começando agora. Então, são exatamente 12 horas, ok? Então, agora vamos para algumas perguntas relacionadas com essas horinhas que a gente viu aqui. Então, a primeira pergunta aqui, que já é a de número 2, porque a primeira atividade era colocar as horas lá, né? Então, aqui no número 2, de acordo com os relógios acima, quanto tempo de aula André tem antes do recreio? Bom, eu coloquei aqui um recortezinho do jornal, bem pequeno, para a gente poder só fazer a comparação. Aí você tem o seu caderno, fica mais fácil. Então, se a aula começa às 7 horas e o recreio é às 9h30, a que horas, aliás, quanto tempo de aula André tem antes do recreio? Então, vamos fazer assim, ó. Eu não vou fazer cálculos aqui, a gente vai fazer um raciocínio mental, tá? Então, das 7 horas até as 9h30, quanto tempo se passou? Então, vamos lá. Das 7 até 8 horas, se passou 1 hora. Das 8 até as 9 horas, mais 1 hora. Então, já se passaram 2 horas. Das 7 às 9, 2 horas. Ainda temos aí mais 30 minutos. Então, de acordo com este relógio, a aula tem 2 horas e 30 minutos. Ou, como algumas pessoas poderiam dizer, 2h30, tá? 2h30 minutos, ou 2h30, tanto faz. Número 3. O recreio tem a duração de 20 minutos. Em qual horário ele vai terminar, então? Então, vamos ver lá. Ele começa às 9h30. 9h30 mais 20 minutos, que horas que vai dar? 9h30 mais 10, 9h30 mais 20, eu vou chegar a 9h50. Perceba aqui que a gente está só usando o raciocínio, nós não estamos fazendo a continha, só aquele cálculo mental. Se você precisar fazer esta continha, você vai fazer lá atrás, tá bom? Então, seria 9h30 mais 20 minutos, tá? Aqui você chegaria, então, a 9h50, beleza? Perguntinha 4. André gasta 15 minutos para ir da casa até a escola. Agora, veja bem, se ele sai da sua aula e já vai direto para casa sem parar em nenhum lugar, a que horas ele vai chegar em casa? Saindo meio-dia da escola? Eu coloquei aqui o reloginho para a gente ver a horinha, né? De novo. Então, 12 horas é a hora que ele sai da escola. Mais 15 minutos, vai dar 12 horas e 15 minutos, tá bom? Beleza? Fechadinho essa aqui. Agora a última que é simples. Ele quer saber aqui como é que fica a representação desse horário, que é o horário do recreio, em um relógio digital. Pense bem, a gente lá no textinho inicial, nós vimos que esse reloginho aqui de ponteiro é chamado de relógio analógico, tá? O relógio digital é aquele relógio que tem números. Então, o horário do recreio é 9h30. Como ficaria, então, escrito em digital? Desta forma aqui, ó, 9h30, ok? Então, terminamos aqui e até a próxima. Tchau, tchau.